Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem aí assistindo. E na aula de hoje, então, a gente vai aprender um pouquinho sobre escaneamento 3D, né? Como que a gente pode utilizar ele, as inúmeras maneiras que a gente pode utilizar. E eu vou apresentar aqui duas maneiras, com as quais a gente pode fazer e usar o scanner 3D, tá bom? Que é a fotogrametria e uma gambiarra que é usar o Kinect, aquele aparelho que vem com o Xbox de videogames, por exemplo. Como que a gente pode usar ele como um scanner? Né? Ele pode funcionar como um scanner muito bom, inclusive. Mas antes, então, eu vou fazer uma apresentação geral, assim, para vocês, para mostrar quais têm sido os usos do scanner 3D e de que outras maneiras a gente pode usar, né? Mais especificamente nessas disciplinas que a gente está fazendo aqui, né? De, por exemplo, aprender a modelar, como a gente pode editar um modelo 3D para trabalhar com as especificidades que a gente deseja, tá bom? Bom, deixa eu apresentar aqui o meu slide, compartilhar a minha tela. Bom, então, eu já ia fazer um vídeo tutorial mais curtinho, assim, sobre o scanner 3D, e na minha investigação, né, antes de virar professora, eu tinha muito interesse em fazer um escaneamento 3D de objetos físicos, assim, do nosso cotidiano, por exemplo, escanear o corpo de uma pessoa, escanear um objeto que está na casa de vocês, por exemplo, ou mesmo algo do patrimônio cultural, por exemplo, né, que poderia ser escaneado. E aí, esse escaneamento, as medidas específicas de um objeto, de um corpo, ele é passado para o computador, né? O computador faz uma reconstrução dessas medidas no formato de um modelo 3D, em algum programa, em algum software, etc. E daí a gente pode editar esses modelos, né? Que é algo muito interessante. A gente pega umas medidas, a gente pode alterar completamente essas medidas, né? Inclusive criar deformações, por exemplo. E depois a gente pode tanto usar apenas no meio digital, né, para criar modelos que fiquem ali no espaço digital, para a gente fazer animações, por exemplo, né, usa os bones, né, para fazer na animação, que eu digo, fazer o rigging, né, e aí a gente pode fazer as animações, né, animar esses modelos, apesar de eles serem modelos que geralmente ficam bem pesados. Ou a gente pode também não apenas deixar esses modelos no espaço digital, a gente pode trazer ele, né, do mundo dos bytes para o mundo dos átomos, né? Então, a gente pode, de novo, fisicalizar esse modelo, essas medidas que foram capturadas e depois que passaram por procedimentos de edição e que eles voltam de novo para o nosso mundo físico de outras maneiras, né? Pode ser uma escultura, pode ser impresso numa impressora 3D, né? Como são esses casos aqui. Nesses casos, ó, essa pessoa fez um escaneamento 3D. Deixa eu mostrar. Aqui são alguns que a gente fez, né? Esse daqui foi um projeto que eu fiz quando eu dava aula lá no Instituto Federal em Brasília, que a gente ia fazer. A gente queria fazer um teatro de bonecos, né? E a gente queria fazer bonecos a partir das próprias medidas dos corpos dos alunos, né? Então, por exemplo, essa aluna ela colocou o turbante, né? Que era um adereço. A gente fez o escaneamento assim, e daí a gente pegou esse modelo 3D que está aqui nesse programinha, e a gente fatiou esse modelo e a gente cortou numa máquina de corte a laser para fazer algo muito parecido com isso daqui, ó.
só que com aquele formato dela, né? Nesse caso, eles pegaram um modelo 3D, fatiaram esse modelo e depois foram combinando essas partes para fazer essa escultura mais fragmentada, né? Dessas formas mais geométricas, por exemplo. E nesse outro caso, a gente queria pegar especificamente essa pose, por exemplo. Vocês podem ver que a malha, né, os polígonos que fazem a construção desse modelo, eles são bem pequenininhos, né? Então, é como se fosse, por exemplo, comparado com a qualidade de uma foto, por exemplo. Quanto maior o número de pixels, melhor a qualidade da foto. E no caso do modelo, quanto maior o número de polígonos, maior a qualidade desse modelo, né? Se ele tiver com uma construção bem feitinha, se não tiver tantas falhas. Mas sempre tem algumas falhas e a gente tem que editar, tá? Então, esses triângulos aqui são esses polígonos que eles formam uma malha, e quanto maior o número desses polígonos, mais bem definido fica esse objeto. Esse daqui foi um escaneamento que a gente fez com o Kinect, por exemplo, que eu já vou falar para vocês também. E aí a gente faz a captura do movimento, por exemplo, de uma pose, e quando eu falo para vocês que a gente pode trazer de volta para o mundo físico, né? Nesse caso aqui, ó, isso daqui foi feito, por exemplo, com uma textura que se chama Voronoi, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho também. E que ela pode muito bem ter sido impressa em 3D, por exemplo, numa impressora 3D, ou, nesse caso, ela pode ter sido esculpida em uma máquina CNC, por exemplo, ou mesmo impressa 3D, ou mesmo usando uma máquina de corte a laser. Então, antes de dar aula, a minha pesquisa do doutorado, ela foi sobre como trazer modelos, né, do mundo digital para o mundo físico, né? E que está muito associado a esse campo da fabricação digital. Então, para fisicalizar esses modelos, né? No caso, o modelo 3D, que a gente usa um scanner 3D para capturar esses modelos, a gente geralmente usa uma impressora 3D, máquina de corte a laser, CNC e etc. Então, o que é, né, um scanner 3D? Existem diferentes tipos de scanner 3D. Essa foto é da propaganda da 3D Systems, que tem esse scanner, que é o Sense. E tem algumas diferentes maneiras, né, de a gente fazer um escaneamento 3D. Então, tem esses scanners sem contato, né, que eles usam algum tipo de radiação para fazer a medição. Então, raio-x, lasers, campos magnéticos ou a luz visível. Né? Então, a radiação ela vai interagir com o objeto, as medidas são calculadas e transforma esses dados capturados em uma malha. Então, como a gente vai ver aqui os dois exemplos, né? Uma gambiarra para usar o Kinect como um scanner 3D, e a gente também vai aprender a fazer com a fotogrametria, tá? Que eu já vou mostrar para vocês também. Então, alguns usos, né? É tudo bem novo, né? O modo como a gente conhece, assim, de produção, os modos de produção que a gente conhece, eles geralmente estão muito associados com a onda, né, da primeira, segunda, terceira revolução industrial, né? A primeira revolução industrial foi muito promovida pelas máquinas de vapor, por exemplo, né? Que no caso aceleraram a produção de têxteis com os teares a vapor, por exemplo, né? A segunda revolução industrial, ela esteve muito associada, foi muito impulsionada pelo desenvolvimento da telecomunicação, que facilitou, né, as trocas comunicacionais, e também os meios de distribuição. Então, as ferrovias, né, as produções eram feitas e elas feitas em larga escala com a indústria,
uma indústria produzindo, né, substituindo o trabalho manual artesanal, que acelerou muito a produção, e que acelerou também as comunicações de pedidos de produção e de entrega, né? Então, de distribuição desses produtos com essas vias férreas, por exemplo, né? Das ferrovias, porque antes, né, as distribuições eram feitas como, né? A cavalo, navio, né? Então, com o passar do tempo, a gente vê essa velocidade na distribuição, né? E para que produtos cheguem até as pessoas. No caso também com os automóveis mais para frente, né? Caminhões, depois os aviões. E no caso das telecomunicações, quando a gente chega na era da internet, né, que foi lá para a década o uso dos computadores começaram na década de 80, e a internet começou a se popularizar em 90, 2000, nos anos 2000, né, um pouco mais para frente. E quando a gente tem o digital, com a internet, as comunicações feitas pela internet, a gente passa a ter uma comunicação simultânea. E que daí entra a terceira revolução industrial. E a terceira revolução industrial, ela foi muito marcada pela globalização, né? Então, antes tinham as fábricas, tinha a indústria, que elas ficavam localizadas nos mesmos países dos donos dessas empresas. E com a globalização, os produtos eles passam a ser desenvolvidos em um país que tem uma mão de obra mais barata, por exemplo, o Bangladesh, né, que a gente vê muitas histórias, no próprio Brasil, né, nos países em desenvolvimento ou mesmo países de terceiro mundo que geralmente oferecem essa mão de obra, né, industrial. E então, na terceira revolução, que está relacionada à globalização, que foi a partir ali da década de 80, tem uma empresa que tem a sede, sei lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e toda a produção é desenvolvida em um país, muitas vezes mais de um país, né? Uma parte de uma peça, por exemplo, é desenvolvida em um país, os insumos podem vir de outra parte, a embalagem é desenvolvida ainda em outro país, e depois esses produtos são distribuídos para o mundo todo, né? São vendidos no mundo todo. E aí dizem, né, que a quarta revolução industrial ela é marcada por que boa parte dos processos de produção dos itens eles sejam feitos através de meios digitalizados, cyberfísicos, né? Então, ao invés de você tirar as medidas de um produto, fazer um desenho à mão, né? Você, por exemplo, usa um scanner 3D para fazer uma captura específica desse item, desse objeto, e todos os procedimentos eles vão ser feitos através do meio digital de sistemas e equipamentos cyberfísicos. Então, aqui tem alguns exemplos assim muito aplicados, né, ao cotidiano. Por exemplo, para a preservação da memória, né, tem esse projeto do Ben Cassira. Ele tem até um vídeo no TED Talks que é bem interessante, que ele fala de monumentos que são parte do patrimônio histórico-cultural, né? E que muitas vezes monumentos que estão em regiões de guerra, de conflito, e, sei lá, podem tacar uma bomba e acabar com aquele patrimônio que está ali, né, há séculos. E a gente perder essa fonte, né, assim, histórica, essa referência histórica que nós temos, por exemplo, em construções arquitetônicas. Então, esse projeto dele, desse Ben Cassira,
era de fazer escaneamentos 3D de prédios, né, de monumentos, por exemplo, essas pirâmides, para que, caso acontecesse algo desse tipo, de ter uma guerra, de ter um terremoto, né, alguma destruição natural, de fenômenos naturais, a gente ainda pudesse ter a preservação dessa memória, né? Então, ele fazia escaneamentos, é um scanner super potente, né, que faz um escaneamento dessas estruturas em uma escala maior, mas que dá para fazer também de outras maneiras. Depois eu vou mostrar com drones e tal. Tem também a possibilidade, né, de você fazer ainda sobre essa preservação, né, da memória, tem, por exemplo, se a gente pensar, né, no incêndio que teve no Museu de História Natural, lá no Rio de Janeiro, muitos itens já tinham sido escaneados. Então, é uma maneira de preservar, né? E outros não, muitos outros não. Esses que não foram, ficaram completamente perdidos. Não significa que escanear é uma maneira de preservar completamente, porque não é, né? É só uma simulação do objeto que já existiu. Mas, enfim, é alguma coisa, sabe? É algum vestígio que a gente tem desse passado. Então, é muito legal a gente pensar nisso. Um outro uso, por exemplo, né, que estão estudando, que pode ser aplicado, por exemplo, para fazer uma modelagem, né, fazer um escaneamento de partes do corpo que podem se transformar em uma prótese, por exemplo, né? Nesse caso, é a prótese da perna de uma pessoa, que pode ser usada na hora médica, nesse caso, prostética, né, de ortopedia, mesmo odontologia, fazer um escaneamento dessa região bucal, fazer alterações no modelo 3D, para encontrar aparelhos, por exemplo, que depois possam fazer um alinhamento da dentição, por exemplo, né? E aí, nesse caso, ao invés de fazer uma prótese com um desenho e uma modelagem comum, a gente pode pensar em malhas e tipos de estruturas junto do uso de determinados materiais, por exemplo, de carbono, ou materiais muito mais fortes, por exemplo, resistentes e duradouros que o próprio osso humano, né? O osso da nossa perna, e que podem ser muito mais resistentes, por exemplo, dependendo da geometria que você utiliza para colocar nessa prótese, né? Inclusive, dependendo da geometria em combinação com o material, nós podemos até ter algumas funcionalidades nessa relação. Esse aqui é um controle, né, de qualidade, teste de resistência, que eles faziam escaneamento antes de uma bala, por exemplo, em um material, e depois que atiravam na bala para ver o quanto que o material resiste. Vocês sabem, né, gente, que essas coisas assim, esses itens inovadores, geralmente eles são desenvolvidos com muito investimento no campo militar, da saúde, né? E que depois é que acaba entrando de fato para o nosso cotidiano, e depois que nós utilizamos essas mesmas ferramentas, subvertendo o uso delas, né? Tentando aplicar para aquilo que nos interessa. Então, para o campo artístico, por exemplo, como que a gente pode utilizar essa ação dessas ferramentas, essas funcionalidades dessas ferramentas, subvertendo os seus usos, né? Aplicando mesmo para o campo artístico. O que a gente pode fazer com isso? Com essa funcionalidade que esse item traz para a gente, né? Todas as possibilidades do que ele pode fazer. Como que a gente pode subverter esse uso? Então, eu estou indicando aqui os principais usos que a gente mais encontra
quando a gente vai aprender sobre escaneamento 3D, né? Geralmente a gente sempre quer encontrar uma função específica, né? Para que haja um aumento de desempenho, uma melhoria no desempenho, mas nós, como artistas, a gente pode pensar em quais são os campos que eles são aplicados e como que a gente pode utilizar isso artisticamente. Então, ainda falando sobre essa relação, né, do escaneamento 3D, então, por exemplo, né, uma pessoa quebrou o braço, fraturou uma parte do osso. Então, você faz um raio-x, você faz um escaneamento 3D também da mão, e você pode... Esse daqui é um projeto desse cara aqui que se chama Jake Evil, que é designer, né, industrial, então os designers, eles buscam soluções para problemas que existem e que ainda não têm soluções, e para problemas que já existem soluções, mas que a gente pode melhorar essas soluções, né? Fazer de uma maneira cada vez mais eficiente, e enfim. Então, ao invés de usar um gesso, né, com atadura, a ideia dele foi que você fazia um raio-x para encontrar onde estava essa fratura, depois você faz um escaneamento 3D desse braço, e depois você faz as alterações necessárias nesse modelo 3D, que vai funcionar como um gesso, né, uma atadura, assim, para imobilizar o braço para que o osso possa colar corretamente, no alinhamento correto desejado. E ele fez essa estrutura com esse padrão do Voronoi e com um material resistente. Mas o interessante desse padrão do Voronoi, que se repete, né, e ele altera a circunferência dele em algumas regiões, é que onde ele tem esse padrão mais fechado, ele fica mais rígido. E onde ele é mais aberto, ele fica mais flexível. Então, você pode controlar, através dessa abertura e fechamento desses orifícios, onde a gente quer que fique mais impermeável ou menos impermeável, que ventile mais ou que ventile menos, e onde a gente quer que fique mais rígido e onde a gente quer que fique mais flexível. Né? Então, com esse padrãozinho, dá para a gente brincar com essa funcionalidade, por exemplo, em permitir que certas regiões do corpo tenham mais ou menos mobilidade. Né? Então, também é uma possibilidade de uso em estudo. No campo da indústria, assim, né? Pensando nessa ideia de indústria 4.0, né, que eu acabei de falar para vocês, a ideia, né, a tentativa, tudo isso está em estudo, né? Não é de fato uma realidade por completo, porque tem muitas questões envolvidas em uma transformação econômica, social, né, política, que envolve tudo isso para um tipo de produção digital, que pode acarretar mesmo em um acirramento das divisões de classes sociais, né? Já que muitos países dependem desse tipo de produção de uma indústria mais pesada, né? Apesar de existir quase que um trabalho escravo, né? Como a gente sabe na indústria da moda, por exemplo, de muitas pessoas que ganham muito pouco para produzir roupas que são vendidas na Zara, né? Nessas grandes empresas. E aí a ideia seria não mais fazer peças de roupas que passam, por exemplo, para uma modelista, para fazer uma modelagem, e depois fazer a costura, né, pelas costureiras, que geralmente são mal pagas, mas
usar um scanner 3D do próprio computador da pessoa. Então, a ideia, por exemplo, da Intel seria que, dentro de alguns anos, todos os novos computadores tivessem embutido um scanner 3D. Isso ainda não se popularizou por completo, né? Mas a ideia seria que os computadores tivessem um scanner 3D, que basicamente depende de 2 câmeras para gerar uma estabilização da imagem, para poder acontecer esse escaneamento, mas também nos celulares e nas tablets. Então, imagina que no cotidiano a gente pudesse sair por aí fazendo escaneamento do que a gente quisesse. Isso já é uma realidade porque a gente pode fazer escaneamentos 3D bons com a fotogrametria, né? Que a gente não precisa de algo magnético, né? De um infravermelho, por exemplo, a gente pode fazer com a imagem, né? Com a reconstrução da imagem de uma foto, ou, por exemplo, né? Já dá para a gente fazer modelos 3D assim como a gente vai ver daqui a pouco. E aí a ideia seria que essa câmera do computador, do celular, fizesse uma captura das formas desse objeto e fizesse uma reconstrução das medidas e você pudesse experimentar roupas virtualmente, ver como elas ficam em você virtualmente, né? Como se fosse uma cabine em que você prova essas roupas e essa roupa seria produzida por máquinas, né, cyberfísicas, meio que robôs, assim, e seria entregue na sua casa pelo correio. Esse daqui é um exemplo, né, da Leonie Tenhoff, que seria meio que uma roupa de alta costura, né, mais artesanal, daí o artesanato ele seria mais valorizado, né, mas que também é um artesanato que depende de um conhecimento desses procedimentos digitais, né? Então, assim, estou falando tudo isso para vocês verem que tipo de impacto que isso poderia causar se essas mudanças estivessem ou que estão, né, efetivamente acontecendo, né? Perdas de emprego e acirramento das divisões de classes sociais, né? Como eu falei para vocês. Então, essas são alguns itens, né, de projetos e de ideias que foram plasmadas aí e que devem estar em andamento para que se desenvolva. Então, como eu disse para vocês, a gente pode pegar esses modelos, né, escaneados, feitos com fotogrametria, e a gente pode trazer para o mundo físico, por exemplo, né? O meu estudo estava muito relacionado à moda, então pensar nessa relação do corpo, né, das medidas do corpo, de pegar um modelo 3D feito pela fotogrametria ou com o scanner 3D mesmo, e cortar numa corte a laser, né? Essa aqui sou eu. A gente fez um scanner que eu já vou mostrar daqui a pouco. A gente fez um escaneamento. Aí eu fatiei o modelo. A gente cortou na máquina de corte a laser no papelão e eu fiz esse manequim aqui, tá? E esses outros foram feitos dessa mesma maneira, né? Em programas que já fazem automaticamente esses padrõezinhos e esses fatiamentos aqui. Então, tem alguns tipos de scanner, né? Tem esse OSSIPAL, por exemplo, que é o Structure Sensor, que ele funciona em uma parceria junto com um programa que faz o cálculo das medidas, que se chama Scanect, que ele tem uma versão gratuita, mas que é muito ruim, assim, ele tem um certo limite de polígonos, né, para você fazer a malha, então ele não fica com uma medida muito boa, vai sair um modelo bem fragmentado, assim, com poucos polígonos, e que é isso, tudo você tem que pagar, né? Antes, quando eu fiz a minha pesquisa, ainda tinham
mais uma quantidade maior de programas abertos. Agora, especialmente agora nesse período de pandemia, que a gente está muito dependente dos meios digitais, né, para a gente se comunicar, para a gente trabalhar, para a gente fazer tudo. Esse período de pandemia acentuou o uso dessas ferramentas, e nesse um ano e meio aí que a gente está de pandemia, eu só vi todas essas empresas, né, que têm os direitos sobre essas ferramentas começarem a cobrar por tudo que antes era gratuito, né? Então, se a gente pensava no passado numa privatização do espaço público, né? Se a gente entendia a internet como um espaço público, por exemplo, que antes era um pouco mais gratuito, né? Agora a gente passa a pagar por tudo, né? Por todos os serviços que são oferecidos. Então, tudo bem que existem pessoas trabalhando por trás disso, né? Para que esses sistemas aconteçam, e que eles tenham um desempenho com eficiência, mas tudo passa a exigir um certo valor, né? Então, por exemplo, a gente que é professor, a gente tem o Drive do Google, né? Meio que a gente brinca que é infinito, né? Porque tem uma capacidade muito grande para a gente colocar nossos arquivos, mas a gente viu a notícia que na USP a Google começou a cobrar, né, dos professores. Eles não têm mais a licença, né? Porque pessoas comuns, todo mundo, tem que ter uma licença para ter essa abertura, né? No Drive, você precisa pagar. A gente não tinha, então a USP deixou de pagar, por exemplo, essa licença, e aí cada professor teria que pagar por si só, né? Na UFG isso ainda não aconteceu, o que é muito bom, porque a gente gera muito material, né? Todos os dias a gente tem uns 2, 3 vídeos, e como que a gente vai salvar tudo isso, né? Então, a gente tem que começar a despender, a gastar o nosso dinheiro para poder preservar os nossos materiais, por exemplo. Então, eu acho que nesse período de pandemia, todas as empresas têm lucrado um pouco a mais com isso. E existe também o movimento do software livre, que derivou depois para essa nomenclatura do open source, e tem uma rede, existem redes, né, de colaboração, de troca de serviços ou mesmo de produtos que estão muito associados as ideias, né, e os movimentos do faça você mesmo, por exemplo, né, que daí essas trocas elas passam a ser feitas de forma gratuita. Não que o movimento do software livre ele esteja associado a uma gratuidade, assim como o open source, mas, em essência, significa que o código é aberto. Então, eu digo, no caso de criação de programas, por exemplo, o código-fonte ele não pode ser patenteado. Por exemplo, isso é uma longa história, que eu posso contar para vocês em um outro dia, mas que muitas pessoas que seguem as ideias, né, e utilizam o código aberto para a criação de programas, serviços, mesmo essa ideia do open source se popularizou, do código aberto se popularizou e se disseminou para outros campos, por exemplo, no design, tem muito essa coisa, né, do open design. Então, de você fazer um design, né, de um mobiliário, por exemplo, em que o consumidor ele tem direito ao arquivo. Então, ele pode fazer alterações nesse arquivo que possam se adaptar às necessidades dele, por exemplo. É como se essa fosse a fonte e ele pudesse fazer as alterações que são necessárias para ele. Né? Então, existem scanners
de código aberto, né? E que você compra e que eles podem ser feitos com o Arduino. O Arduino, para quem não sabe, é um microcontrolador também de código aberto, como se fosse um computadorzinho, né? Que ele possibilita uma série de procedimentos também, procedimentos digitais, né, para fazer muitas coisas. Então, tem, por exemplo, esse Ciclope, que é um scanner que você compra um kit, você pode montar, ou tem uma série de tutoriais que te ensinam a criar o seu próprio scanner 3D, um scanner de qualidade, em um custo bem mais baixo dos que tem por aí. Mas vocês vão ver que tem outras alternativas também. A gente não precisa montar um scanner, tá bom? Quem quiser pode montar, mas hoje em dia já tem outras alternativas. Tem a 3D Systems, né, que é uma grande empresa que constrói impressoras 3D e também scanners 3D. E os softwares, né, desses scanners. E tem a fotogrametria também, que tem uma série de aplicativos, que, como eu falei para vocês antes, eles eram gratuitos, agora estão começando a cobrar, vários deles, porque são empresas, né? E já vou falar sobre isso também. Bom, então, sobre a fotogrametria. Bom, então, até digitei aqui no Google fotogrametria, né, em inglês, e aparecem várias imagens, né? E, basicamente, a fotogrametria, ela vai fazer uma reconstrução do modelo 3D a partir de fotos, né? A partir da reconstrução de imagens. Então, a gente tira várias fotos em ângulos diferentes e o que o programa vai fazer é tentar juntar uma foto com a outra, das várias que a gente tirou em ângulos diferentes, mas tentar reconstruir como se fosse um quebra-cabeça, por exemplo. Uma parte da casa que combina com o fundo, ele vai tentar juntar com a outra foto que tenha esse mesmo desenho, com essa mesma tonalidade de cores, por exemplo. E aí ele vai tentando fazer essa reconstrução com a combinação das várias fotos que são tiradas, né, em ângulos diferentes. Tanto que tem essa foto aqui, ó, que ela mostra, por exemplo, ó, os ângulos, né, o ângulo que cada foto foi tirada. Então, mais próximo, aí depois mais afastado, por exemplo, né? Então, tem muita gente que usa, por exemplo, para fazer um escaneamento 3D do mapeamento de uma região ou de um monumento, por exemplo, com o próprio uso do drone, né? Ó, usar o drone para fazer fotos, né, de diferentes ângulos de uma determinada região, ou mesmo por satélite, né? Para fazer um mapeamento geográfico, muitas vezes, né? E isso serve tanto para dimensões maiores quanto menores. E é claro que a qualidade da imagem que a gente vai fotografar, ela é muito importante, né? A qualidade da imagem e a iluminação do ambiente. Então, o ambiente deve estar iluminado, né? A sua câmera deve ser boa. O exemplo que eu fiz hoje, ele foi com o celular mesmo, tá? Mas é bem importante a gente tirar várias fotos e ela não pode estar borrada, né? Ela tem que estar nítida e é muito importante que a gente pegue no mínimo 50% do espaço que a gente tirou da última foto. Então, por exemplo, eu tirei a foto de uma fachada, né, de uma casa, por exemplo, e aí a próxima foto eu vou dar um passo para o lado, né, e pegar, sei lá, menos de 30% daquele ângulo.
para que o programa consiga juntar essas imagens e fazer o modelo a partir dessa junção de imagens. Então, a gente não pode, por exemplo, tirar uma foto da frente, uma foto da lateral, uma foto da parte de trás e uma foto do lado. Não, a gente tem que tirar de vários ângulos e também um pouco da parte superior para a gente conseguir fazer essa reconstrução. Os programinhas de fotogrametria que fazem o cálculo, né, das imagens para fazer a reconstrução do modelo, às vezes eles têm um termômetro assim, que te ajuda a indicar quais são os pontos que você pode tirar foto ou não. Eu fiz um exemplo sem usar essa referencialização que esses programinhas oferecem e outro usando um programinha, que ele era pago, mas eu fiz uma gambiarra, que depois eu vou falar para vocês, que vocês podem fazer também se vocês quiserem. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que vale a pena, porque o modelo fica muito bom. Para um modelo de fotogrametria, sabe? Ele fica bom. Dependendo do que vocês forem fazer, né? Eu estou explicando tudo isso aqui para vocês conseguirem uma captura mais aproximada, mais fiel do que tá lá no mundo físico, né? No objeto que vocês querem escanear. Porque se vocês quiserem trabalhar artisticamente, com o erro, com as falhas, daí já é outra história, né? Então, eu vou tentar chegar nesse melhor desempenho para depois vocês ficarem livres para brincar da maneira como vocês quiserem. Então, é isso. E daí, se a gente procurar na internet também sobre programas que fazem esse cálculo, né, da fotogrametria, tem alguns, né? Então, aqui eles dão alguns exemplos. Por exemplo, esse Agisoft, Metashape, Micmac, Meshroom, 3DF Zephyr Free, por exemplo, Visual SFM, Colmap, né? Esse Colmap aqui, ele é muito usado, o Regard 3D, só que o exemplo que eu vou dar para vocês aqui hoje... e no celular, gente, esses todos aqui são programas que a gente instala no computador, tá? No celular também tem alguns programinhas que fazem esses cálculos. E o Kelone, por exemplo, esse daqui é o Colmap, né, que vocês podem instalar no computador. Mas tem, por exemplo, esse Kelone aqui. Cada um deles funciona de um jeito um pouquinho diferente. No caso do Kelone, ele funciona apenas se você imprimir essa folha aqui, que ele funciona como um QR Code quase, que facilita esse programinha se referencializar para poder fazer a reconstrução do objeto. Então, você precisa imprimir no papel essa imagem aqui, para você colocar o seu objeto em cima e conseguir escanear. O escaneamento dele fica bem bom, né? Porque ele consegue ter essa referência aqui, que facilita o cálculo do aplicativo. Nesse caso, ele está escaneando uma pessoa e ele fez uma impressão maior, assim. Esse daqui é gratuito, por exemplo. Mas todos os outros que eu procurei no celular, procurei ontem, inclusive, no sistema Android, eles estavam pagos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Mas são pagos, tem alguns que custam R$20, assim. A qualidade é boa, tudo. E a gente quer experimentar como estudante, né? Grátis. Para a gente testar. Então, vamos atrás do que tem de disponível gratuito aí para gente, tá? Então,
já vou mostrar para vocês o que eu fiz. A gente vai usar esse programa aqui da Autodesk. Enfim, eu gostaria muito de poder usar um programa aberto, gratuito, tá bom? Mas eu confesso para vocês que para agilizar os procedimentos, para quem vai fazer pela primeira vez, eu vou sugerir mesmo que a gente use esses dessas grandes empresas, tal, paga, mas que tem a versão gratuita e aberta para estudantes, porque eles têm uma interface muito simples, assim, para quem quer fazer um primeiro experimento. E aí, depois, se vocês gostarem, vocês podem partir para outros programas, tá? Ele é carão, né? $340 por ano, mas ele tem uma versão gratuita para estudantes, né? Então, se você for estudante, você pode testar gratuitamente. Se você for fazer para uso comercial, daí já não é gratuito, né? Mas para estudantes, para fins de aprendizagem, ele é gratuito. Então, você vai lá, baixa, né? Você vai fazer um login na página da Autodesk. Você vai precisar baixar também o Autodesk Connector, que tudo que você faz, né? Essa aqui é a questão dessas empresas, eles pegam todos os seus dados também, especialmente quando é gratuito. Então, você baixa, instala, e uma vez que você obtém o teu modelo 3D pela fotogrametria, ele automaticamente vai subir esse modelo na nuvem, no Drive da Autodesk, né? Então, você tem que baixar esses dois, que é o Recap Pro para estudante, né? A versão gratuita, free trial aqui, e também o Autodesk Connect, tá bom? Vai ter que instalar esses dois. Bom, feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar as fotos, né? Então, tem até uma imagem, um videozinho que eu fiz aqui, da abertura de um aplicativo do celular, que ele dá várias dicas sobre como tirar as fotos da melhor maneira para que a gente tenha o melhor resultado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, porque a gente pode usar em qualquer situação que se relacione com fotogrametria. Vocês vão ver que quando a gente fizer o escaneamento 3D com o Kinect, que se aproxima mais de um scanner que tenha algum tipo de captura por infravermelho, por exemplo, daí a situação é diferente, tá? Só para a gente comparar, vocês vão ver que é diferente a maneira de fazer a captura. Agora estamos na fotogrametria, vamos ver quais são as melhores maneiras de tirar a foto, capturar a foto, para fazer uma boa remontagem do modelo. Então, essa é a tela do meu celular. Eu baixei e instalei esse programinha aqui que chama Scan 3D. Ele é pago, mas vocês vão ver que ele faz uma reconstrução muito boa, tá? Então, essa é a página inicial, né? E aí ele dá algumas dicas, ó. Então, ele fala para você tirar foto ao redor do objeto, né? Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, para você circundar esse objeto, para você tirar fotos ao redor desse objeto, e ficar parado quando você tirar a foto, né? Então, ele faz a animaçãozinha aqui para mostrar isso, ó. E daí tem essas partes que servem para colar uma parte da outra, né? Então, ele fala para que você se certifique de que cada segmento do objeto está presente em pelo menos 2 fotos, né? Então, uma parte do objeto tem que estar presente em 2 fotos. Esse programinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu fiz um exemplo com ele, ele é muito bom, porque
nessa parte de fazer a cola, né, de uma região com a outra da foto que você tira, ele coloca um termostato. Então, se você se afastou muito de uma região que você vai conseguir fazer a cola com a foto anterior, ele fica com os pontinhos vermelhos. E se você está numa região ideal para que exista a continuidade, ele fica com os pontinhos verdes. Então, isso te ajuda a sinalizar para que você tire as fotos mais específicas dessas regiões. Tá vendo que tem esse triângulo, né? Ele pega mais de 50% da parte da foto anterior. Ele também fala que tirar as fotos de muito longe não vai resultar em bons modelos, né? Então, ele fala para você colocar diferentes distâncias, mas não ficar só uma distância muito longa, né? Porque senão não vai ficar bom. O ideal é que seja aproximado. Ele fala também que se a gente criar um foco de luz em cima do objeto, quando é uma luz que não é difusa, uma luz dura, né, que a gente chama, isso vai criar uma diferença no modelo. O sistema não vai conseguir fazer um cálculo muito específico, porque ele vai entender que, especialmente na luz dura, né, que cria uma linha delineadora de um tom para o outro, ele vai entender praticamente como se fosse um objeto, né, e não a luz, porque tem uma sombra muito grande próxima de uma região que é clara, especialmente quando a gente faz a volta 360 graus ao redor de um objeto. Então, o ideal é usar uma luz difusa e não criar muitas sombras nesse objeto, porque senão ele vai ser entendido como um objeto físico e ele vai entrar como parte do modelo 3D. Uma coisa na fotogrametria que é diferente no uso de outros tipos de escaneamento 3D é que na fotogrametria o ideal é que você e o seu dispositivo, né, de captura, seja uma máquina fotográfica, seja a câmera do seu celular, se mova ao redor do objeto para você conseguir várias distâncias, proximidades e ângulos muito específicos. Né? Então, você precisa se mover ao redor do objeto. É isso que ele diz aqui. Em outros tipos de escaneamento, por exemplo, que a gente vai ver com o Kinect, o ideal é que a pessoa que está com o dispositivo do Kinect na mão fique parada e o objeto escaneado fique em uma mesa giratória, por exemplo, né, para ele girar sem se mover e a captura poder ser feita de uma maneira bem certinha, assim. Também tem gente que se movimenta ao redor do objeto, né? Também não tem problema, ele também funciona bem assim, o Kinect no caso. Né? Mas a gente vê muitos casos de ficar um dispositivo parado e o objeto se move, tá? Repetindo, na fotogrametria, o ideal é que a pessoa se mova e circunde o objeto. Aqui ele diz que objetos que estão se movendo não vão ter uma captura boa, porque ele não vai pegar esse movimento, né? Vai ficar borrado e no escaneamento 3D vai sair esse borrão. Se vocês quiserem usar isso como algo artístico, é interessante também, né? Usar esses borrões, os desenhos dos movimentos, por exemplo. Mas se vocês quiserem fazer a captura mais específica, certinho, das dimensões do objeto, ele precisa estar estático, não pode se mexer. Superfícies reflexivas, transparentes,
elas também não funcionam bem com esse tipo de escaneamento, porque dificulta a ter uma compreensão da profundidade desse objeto. Então, quando o objeto é texturizado, né, com cores mais vívidas, a gente consegue um desempenho melhor do aplicativo. Bom, então, depois que esse aplicativo, né, o Scan 3D, ele dá essa explicação, ele mostra que é gratuito esse sisteminha de captura que eles estão sempre desenvolvendo, né? E que auxilia com esse gráfico, né? Você a fazer a captura da melhor maneira para conseguir fazer um melhor escaneamento do seu objeto. Então, por exemplo, eu fiz o escaneamento desse manequim, né? Então, fiz lá a primeira foto, aparecem essas bolinhas vermelhas e verdes, né? E o verde significa que é um bom lugar para você fazer essa captura. Então, tá ali, né? Quando ele fica verdinho, é um bom lugar para ele conseguir fazer o cálculo necessário. Aí, ó, tá vermelho, laranja, né? Ele precisa ficar verde. Aí você vai tirando as fotos necessárias e tudo. E aí, quando ele tá verde, significa que é o melhor encaixe. Né? Então, sempre que tá verdinho, a gente vai lá e bate as fotos. Daqui. Tenta encontrar o enquadramento, que todos os pontinhos estão verdes, né? Que ele faz o acompanhamento dessa silhueta. E a gente vai batendo as fotos. Acelerar um pouquinho aqui. Então é isso, ó, 41 fotos, né? Tirei várias, muito mais. Daí ele vai processar e daí ele vai pedir para você pagar. Né? Você tem que pagar R$ 20 para você baixar um modelo em alta resolução. O que eu pedi foi em baixa resolução, né? Mas, ó, tá baixíssima a resolução, tá bom? Mas depois eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. A gente salva em OBJ, no caso. Mas daí, gente, eu não queria pagar, né? Porque eu quero fazer sem ter que pagar. Uma coisa que a gente pode fazer é plugar o cabo do celular no computador e a gente acessa a pasta desse aplicativo Scan 3D. E como ele é fechado, ele é pago, né? A gente não vai conseguir pegar o modelo 3D em OBJ. Mas a gente consegue pegar as fotos que a gente tirou. Então, uma coisa que dá para a gente fazer, que é uma gambiarrazinha, é usar aquele sisteminha dos pontinhos verdes que indicam qual a melhor maneira da gente fazer a foto, tá? Então, eu fiz de 2 jeitos para mostrar para vocês a diferença. Um deles usando esse sisteminha, tá? Que essa parte do aplicativo é gratuita, então a gente consegue pegar as 50 imagens que eu tirei de foto e passei para o meu Drive e vou abrir essas fotos lá naquele programa que se chama Recap, né, da Autodesk, que eu acabei de falar para vocês. Então, eu fiz desse jeito, usando esse aplicativo, né, dos pontinhos verdes, e eu fiz de um outro jeito também, que foi o meu companheiro foi tirando fotos minhas, né, do meu rosto, tentando pegar esses 50%, né,
Só que vocês vão ver que tiveram algumas deformações, tá? Então, eu deixei essas partes que saíram meio erradas para vocês verem as limitações da fotogrametria, né? Que você precisa tirar boas fotos em ângulos diversos, mas que tenham uma continuidade, para você conseguir, de fato, um modelo bom, tá bom? Então, vou mostrar para vocês a diferença. Antes de eu mostrar para vocês as diferenças, eu vou mostrar também que eu experimentei com outros aplicativos, tá? Tem aquele aplicativo do celular que eu falei para vocês, que é o Quelone, e tem esse 3D Scanner que é gratuito, só que ele não é muito bom, não, tá? Tem essas opções aqui. Esse daqui você faz uma foto do rosto, por exemplo, só que ele não pega o rosto inteiro, tá? Então, você vai lá, tira uma foto do rosto e fica meio que uma máscara, assim, ó. Só uma máscara. Tá? E aí tem essa outra opção também, que é você fazer um escaneamento de um interior. Então, você vai passando o celular, né, pelo espaço e ele vai criando ali os polígonos. Só que não fica muito bom. Mas, enfim, vocês podem brincar com ele. Olha só o que virou meu manequim. Né? Ele fica bem deformado. Tá? São algumas opções que tem que vocês podem usar também de aplicativos de celular. E tem essa outra opção ainda, que ele também faz a fotogrametria do espaço inteiro, mas que fica bem distorcido. Se essa for a intenção, beleza, né? Mas ele fica bem distorcido. Ó, meu manequim, nem dá para saber o que é isso direito. Bom, este foi o aplicativo 3D Scanner, que é esse daqui, tá bom? Bom, então, a gente vai lá no programinha da Autodesk, no Autodesk Recap, e daí tem uma opção lá que é novo modelo, né? A gente vai clicar lá em novo modelo, vai aparecer essa página, e aí a gente vai clicar no ícone de... Deixa eu pegar o arquivo certo aqui para ficar mais fácil. Bom, então tá aqui, né? A gente está lá no Recap Foto, né? E aí vai aparecer essa página, né? E a gente clica em criar um objeto 3D, um objeto. Daí vai aparecer essa outra interface aqui. E tem um íconezinho de adicionar fotos aqui do lado. Eu não sei porque ele não está aparecendo. Tá? Mas a gente clica nesse íconezinho que aparece aqui do lado. E aí a gente vai selecionar todas as fotos. E quando a gente clicar em Create, vai aparecer... Está pensando... Opa! Deixa eu voltar aqui. Vai aparecer um íconezinho para você dar o nome no arquivo, ver onde você vai salvar. E aí você clica em Create e aí ele começa a preparar. Ele faz o upload e depois ele vai processando. Tá bom? Então, é muito simples mesmo, por isso que eu optei por usar esse programa para vocês experimentarem uma primeira vez, tá? E eu já tinha processado esse outro, que foi aquela outra maneira que eu fiz, né? Então, primeiro fotografando o busto, usando aquele processamento do aplicativo do celular, que tem os pontinhos vermelhos e verdes. E eu fiz aquele outro jeito, que é tirando foto normal, tá? Tirando foto que o meu companheiro mesmo que foi tirando.
Eu fiz o mesmo procedimento, tá? De clicar lá em criar objeto 3D, seleciona as fotos, e ele tirou essas fotos aqui, ó. Né? Tirou de cada parte do meu rosto. Não foram muitas, tá? A gente precisa adicionar pelo menos 20 fotos. E ele tirou algumas também do topo da cabeça, tá bom? No modelo do busto, eu tirei 50 fotos, tá? Aqui tem 20. E aí, vocês vão ver a diferença, tá? Deixa eu ver se está nesse arquivo. Ó, então, eu vou abrir esse modelo que a gente fez sem usar aquela referencialização dos pontinhos verdes, vermelhos e etc. Vamos ver como é que ficou. Olha só, ele não pegou as dimensões do rosto como um todo, da parte de trás da cabeça especialmente. Ele pegou só da parte da frente do rosto e ele deu uma deformada no nariz, olha só. E o queixo também, ele não pegou exatamente o formato do queixo, né? Ele pegou só a parte da frente, né? Eu não acho isso bom, porque se a gente for fazer um modelo 3D de próteses, por exemplo, como é o caso da disciplina de maquiagem, cabelos e postiços 2, que a gente quer fazer próteses, né? Pensar nessas extensões do corpo, como a gente pode criar extensões do corpo, ou mesmo para a gente fazer uma escultura, né, na disciplina de representação gráfica, com base em um modelo 3D, essa base está muito deformada, né? O nariz está meio torto, ó, o queixo, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês como que ficou quando a gente leva ele para um outro software que é de edição de modelos 3D, tá? Então, é assim que ficou com as fotos, com as 20 fotos. Então, repetindo, é bom que vocês tenham muitas fotos e sempre façam pelo menos 50%, 60% de uma parte do objeto que tenha continuidade nas outras fotos. Certo? Deixa eu mostrar o outro agora. Como ele ficou. Olha, essa foi a reconstrução que o mesmo programa, o Recap, fez das fotos que eu tirei com aquele aplicativozinho do celular. Então, olha só a diferença. Ele pegou a imagem do quarto todo, claro que ficou deformado o resto, né? Mas o busto em si, ele tá com as medidas muito mais específicas, muito mais bem feitas. Depois, quando a gente abrir no outro programa, vocês vão ver que ficaram algumas deformaçõezinhas aqui, mas que a gente consegue ajustar isso com facilidade. Tá? Então, olha só, ficou muito bem feitinho, a reconstrução ficou muito bem feita. Tudo depende, na fotogrametria, da maneira como a gente vai tirar essas fotos, em ter uma continuação. Agora, gente, para editar aquele modelo, né, esculpir algumas deformidades, ou às vezes ficam uns buraquinhos, assim, para a gente tampar, para ele ficar um modelo bem bonitinho, a gente vai usar um outro programa da Autodesk, tá bom? Que o mesmo esquema, a interface é muito simples, e o mesmo esquema de que, para estudantes, a gente tem um acesso gratuito, permitido, tá? Que é esse programa chamado Mesh Mixer. Então, a gente entra lá na página do Mesh Mixer e vai lá nos downloads, né? Baixa e instala o programa lá no computador de vocês, tá? Daí a gente vai abrir o programa, que eu gravei outro vídeo da minha tela aqui. Então, a interface é assim, né? Aí a gente vai clicar lá em importar e vai importar essa cabeça para dentro do programa, né? Ele veio de ponta cabeça aqui.
E daí a gente tem algumas opções ali, né? De importar, tem alguns objetos prontos do Mesh Mixer, ferramentas de seleção, ferramentas de esculpir, de padronagens, de edição e de análise, né? Então, se eu clicar nesse quadradinho aqui e arrastar, ele gira, né? A gente consegue girar. E aqui em editar, eu tenho algumas opções para eu alterar a orientação dele. Então, pelo menos ele já não está mais de ponta cabeça, né? Eu coloquei ele ali de frente. E olha só como que fica, né? Ele está cheio de textura, está cheio de falhas, o nariz está deformado, a boca está cheia de relevos, essa lateral aqui também, tá? Então, aqui nessa ferramenta de seleção, a gente pode escolher se a gente quer o pincel ou se a gente quer o laço, né? O laço a gente só vai passando o mouse pelo computador e a gente seleciona uma grande região. Aqui eu estou usando o pincel, deixei ele bem grandão, e essa região que está ficando laranjada, ela está selecionada e eu vou apagar ela, porque eu quero deixar só a parte da frente do rosto, quase como se fosse uma máscara, para eu criar alterações aqui apenas nessa região, tá bom? Como é essa a nossa ideia, né? A gente quer fazer como se fosse uma prótese. Então, eu continuei ali, né? Deletando e deixei realmente só essa parte do rosto que me interessa. Nessa ferramenta de esculpir, aqui em Brushes, né, nos pincéis, a gente tem algumas opções. Deixa eu ver se isso aparece aqui. Então, tem todas essas opções, né, que eu posso achatar, posso criar spikes, posso criar uma série de diferentes tipos de relevos e texturas. Eu posso aumentar e diminuir a força, posso aumentar e diminuir o tamanho do pincel, e posso aumentar ou diminuir essa profundidade que eu quero dar. E daí, ó, eu tento ir alisando esses relevos. Algumas regiões eu não vou conseguir. Se eu não consigo, e esse modelo 3D está bem ruim, assim, não vale muito a pena tentar alisar ele, tentar esculpir ele, porque ele está muito diferente, assim, do real. Tem algumas rugosidades que eu consigo alisar, olha só, com esse pincel, né? Mas esse tipo de deformação é difícil eu conseguir voltar exatamente no formato que é, de fato, o meu nariz, por exemplo, né? Mas eu queria mostrar para vocês que dá para a gente alisar, que dá para a gente fazer fazer alguns itens aqui. Tem essa outra opção, ó, que a gente usa essa ferramenta da seleção. Ó, eu vou selecionar essa dobra que ficou com muito relevo, apago ela, e aí eu clico em Edit Erasing Fill, e aí eu consigo deixar ele bem lisinho, porque ele pega uma seleção que estava em relevo, e ele pega as mesmas medidas das bordas, e ele tenta manter uma continuidade. Então, é legal porque a gente consegue fazer algumas reconstruções desse tipo. Agora, na sobrancelha, por exemplo, nessas regiões, já fica mais difícil. Ó, já ficou bem lisinho, tá vendo? Então, é possível a gente fazer algumas reconstruções que ficam interessantes. Aqui, eu já estou criando alterações mesmo para fazer como se fossem próteses, né? Como se eu estivesse esculpindo esse rosto. Então, eu peguei esse pincel que cria os spikes e eu estou puxando, quase como se fosse uma massinha de modelar mesmo, ó. E depois, isso, se eu quiser trazer para o mundo físico, né? Daí eu posso imprimir, fazer só um recorte dessa parte, né? Com a parte do negativo dessa forma,
e imprimir em uma impressora 3D, por exemplo. Tá? É um exemplo. E daí a gente fica com um molde dessa prótese. Lembrando que esse escaneamento está muito deformado, tá bom? Ó, eu peguei um outro pincel agora para vocês verem a diferença. Deixei ele bem forte. E ele tem algumas partes de corpos aqui que a gente pode adicionar em algumas regiões. Né? A gente pode deixar a orelha mais aberta, mais fechada. Pode inverter o lado dela. Eu deixei aqui só para brincar, para vocês verem. E tem também... E eu tenho também aqui, agora, a importação do objeto, né, do escaneamento que eu fiz daquele manequim, né, que ficou com as medidas mais específicas, porque a gente tirou uma quantidade maior de fotos. Tá bom? Então, eu importei também, né, o objeto, bem grandão, e daí eu vou selecionar algumas regiões, que nem eu fiz no outro, para apagar. Eu uso lá a ferramenta de seleção e vou limpando essa região que eu não quero que apareça, né? Então, tudo assim, a gente seleciona as regiões, deleta, né? E clica num botãozinho que aparece ali no fundo para confirmar a ação que a gente quer criar. E daí, gente, a mesma coisa, ó. Tem muitas rugosidades aqui. As medidas ficaram mais aproximadas, mas tem muitas rugosidades que eu preciso ajustar. Na lateral que tinha mais luz, ele ficou mais bem definido. Na que tinha menos luz, ele ficou um pouco mais deformado. Tá? Então, eu vou tentar alisar isso daqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo, que é selecionar essa região que está com esse sobressalto. E eu vou clicar naquela ferramenta de editar, erase and fill, né? Apagar e reconstruir e preencher. Ó, e ele fica liso, porque ele pega as medidas da borda e tenta criar uma reconstrução. E aí tem essa opção aqui, que é o bulge, né? Que ele pode inflar ou sugar, ó. Tá vendo a diferença aqui? Então, a gente pode regular para ele ficar mais ou menos da maneira como a gente quer. Clica lá em aceitar e pronto. Né? Então, é isso. E aí, eu fui usando também as ferramentas de esculpir. Para tentar alisar. Ó, alisar essas rugosidades. Deixar ele mais lisinho. Ó, já tá bem mais lisinho. A parte de trás ficou bem texturizada. Ó, agora eu alisei. Mas é isso, as medidas são muito aproximadas, né? Ficam bem boas, assim. E aí, depois que eu alisei, vocês podem exportar em OBJ, né? Um objeto 3D, ou, como no caso dessas disciplinas que a gente está tratando aqui, representação gráfica e maquiagem em cabelos postiços, a gente pode criar outros desenhos em cima desses modelos, né? No caso, eu fiz como se fosse uma escarificação. Na disciplina de maquiagem e cabelos postiços, a gente fez isso. E, de novo, a gente pode pegar esse recorte, né? Imprimir numa impressora 3D e fazer isso de molde. Fica um molde específico, como a gente usa uma prótese de gelatina, por exemplo, que é descartável, né? E que se decompõe com mais facilidade, a gente pode sempre fazer lá a nossa receitinha, despejar no molde e pronto, né? É isso, basicamente, tá? Com relação à fotogrametria, eu fiz alguns outros desenhos aqui. A gente esculpe como se fosse uma massinha de modelar, de fato.
E para quem está na disciplina de representação gráfica, a gente pode exportar esse modelo 3D em OBJ e a gente pode abrir lá no programa do Blender, por exemplo, para fazer algumas outras coisas. Um detalhe importante para quem está na disciplina de representação gráfica é que esses modelos ficam bem pesados, assim. Eu até abri ele completo do jeito que ele estava no Blender e ele dá umas travadas no meu computador, ele fica bem pesado mesmo. Tá? Então, tem várias opções de pincéis que vocês podem brincar com eles aí e ir criando umas alterações dessa silhueta, deformidades, né? E alterando, de fato, essa silhueta. Esse daqui dá até para imitar veias, por exemplo, que para fazer partes de uma prótese e criar veias, né, que se sobressaltam a pele, por exemplo, ó, fica bem legal. Certo? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar o Kinect como um scanner 3D, tá bom? Então, o Kinect, ele é esse cara aqui, né? A gente pode usar esse Kinect 360, ou pode ser o One também, aquele que é mais retangular. Só que para os dois, a gente vai precisar de um adaptador, porque a entrada dele é assim, né? Ela não é um USB, isso. Então, a gente precisa comprar um adaptador para USB para a gente conseguir conectar no nosso computador, tá? Esse adaptador, ele custa entre 50 e 90 reais, tá? Ó, adaptador Kinect 360 USB. A gente consegue comprar pela internet. Tá aqui, ó, 60 reais, né? Tem alguns de 90, alguns de 50, tá? Esse é para o 360. E o adaptador USB do Kinect One, ele é mais caro, tá? Ele é 150 reais, assim. Eu vou falar do 360 porque é o que eu tenho, tá bom? E geralmente quem tem Xbox, assim, nem usa o Kinect direito, fica lá aquele Kinect jogado. Então, se vocês têm irmão que é novo, primo, e que gosta de videogame, de repente pergunta para eles se eles não podem emprestar um Kinect. E aí vocês usam porque ele é muito bom, assim, tá? Mas se vocês quiserem comprar o Kinect, comprar um usado, ele custa em torno de 100 reais o usado também. Ó, esse daqui 125, né? Eu encontrei no 79, tá? Ó, o adaptador tá 39 aqui. Então, isso se vocês quiserem se aperfeiçoar, né? E tudo. E, gente, o que mais vocês vão precisar? Vocês também vão precisar de um driver, né? Para o computador de vocês poderem reconhecer, né? E criar a comunicação entre o Kinect e o software que vocês vão usar. Então, o driver, ele é esse Kinect for Windows Runtime 2.0, tá? Então, vocês vão precisar baixar e instalar para o computador de vocês poderem reconhecer o Kinect. Tá bom? Houve um tempo em que falaram que esse driver não estava funcionando no Windows 10, né? Então surgiram alguns problemas desse tipo e muita gente tem encontrado dificuldades, tá? Eu sou uma dessas pessoas. Eu já usei muito o Kinect como scanner 3D e depois que eu atualizei meu computador, eu tenho encontrado problemas, tá? Que eu preciso resolver ainda. Mas, geralmente, os programas mais usados para fazer a reconstrução do escaneamento 3D através do Kinect, né? Lembrando que o Kinect, ele tem duas câmeras. Então, a maneira como ele faz a reconstrução da imagem não é
através da foto, mas ele tem um infravermelho, e esse infravermelho ele faz uma medição quase que da parte negativa, assim, entre o objeto e o espaço do dispositivo. E aí ele faz a reconstrução dessas medidas calculadas no software. Então, a gente vai precisar do software. E o software geralmente os mais usados são o Scanect, que é um programa pago. Ele tem uma versão gratuita, que disponibiliza uma quantidade muito limitada de polígonos na versão gratuita. Só que se vocês conseguirem, né, usar ele é muito bom. Assim, fica um escaneamento muito bem feito, tá? E, de novo, né, a interface é simples, você escaneia uma vez e ele já faz a reconstrução do objeto tridimensional de uma vez só. Tem um outro que ele é aberto e gratuito, que se chama Reconstruct Me. É esse daqui, tá? Então, você vai colocar, vai baixar, vai instalar, e aí você vai colocar as preferências, e aí o tipo de dispositivo vão ter lá, sei lá, o scanner da 3D Systems, e vai ter Kinect. Aí você clica lá no Kinect, que esse é o seu dispositivo do scanner, e você vai escolher o tamanho do box, né, do espaço que você quer escanear, se é 1 metro, um cubo de 1 metro, por exemplo, o que tem dentro desse espaço, e daí você faz o escaneamento. Muitas vezes, ele não dá conta de fazer o escaneamento nos 360 graus. Às vezes, você tem que fazer 2 escaneamentos, por exemplo, 300 graus, e mais um pouquinho de um outro arquivo, e depois você tem que reconstruir, juntar um no outro, tá? Ele é um pouquinho mais chato, mas ele é aberto, é gratuito, e ele também funciona bem. Tá bom? Tem um vídeo aqui que eu tinha começado a gravar para fazer um tutorial. Deixa eu mostrar ele aqui, peraí. E que era da época da minha pesquisa ainda. E que eu estava fazendo junto com o pessoal do Brasília Fab Lab, que eu fiz uma parte da minha pesquisa lá. E a gente ia fazer esse tutorial. Então, é isso. A gente fez o escaneamento 3D para poder fazer um manequim, fatiar esse manequim, né? A partir desse modelo tridimensional. Então, fica lá a pessoa, né, parada. E esse daqui é o Scanect, no caso, que a gente usou. Tá? Esse daqui é o Scanect. Então, aqui, ó, tem esse box, né, que você escolhe o tamanho da dimensão do que vai ser escaneado aqui dentro. E aqui tem aquele gráfico de temperatura, né? De novo, igual, muito parecido com a fotogrametria. Quando está verde, a captura está sendo muito boa, muito bem feita. E quando ele fica amarelo e vermelho, é porque você tem que ir mais devagar ou você tem que voltar para o ponto que você já tinha escaneado para você poder dar continuidade e conseguir fazer um escaneamento mais bem feito. E aí, a pessoa pode ficar parada e o objeto ou a pessoa que está sendo escaneada gira, ou a pessoa que está escaneando também pode ir acompanhando esse espaço que está sendo escaneado. Né? Então, ó, terminou de escanear, e aí ele faz a reconstrução. Está um pouco claro demais, né? Mas vocês podem ver que a reconstrução fica muito bem feita. Deixa eu pegar o modelo aqui para vocês verem. Então, o modelo depois eu editei, né? Eu tirei os braços, porque eu queria só o manequim mesmo. E
dei uma alisadinha, né? Mas ele fica muito bem feito. Ó, eu cortei, né? Fiz a seleção dos braços. Ó, ele fica muito bom. Né? Tem que fazer algumas reconstruções. Ó, ele pega a textura da blusa, por exemplo, né? A forma do cabelo, até uma texturinha da calça. Né? E é isso. Então, esse é o Kinect com o Scanect e depois editado no Autodeck, no Mesh Mixer. Bom, então tem vários modelos aqui que eu já fiz. Deixa eu ver como que tá esse daqui. Tem vários em processo, então eu nunca sei qual que é qual, sabe? Mas a disciplina Maquiagens, Cabelos e Postiços, a gente tinha aquela aula em que a gente aprendia a fazer uma careca de látex, né? E daí, ó, fica com algumas aberturas. Aí a gente tem que fazer a reconstrução desse modelo. Então, a gente colocava a careca, fazia o escaneamento para a gente fazer um busto e depois poder fazer próteses, né? Da maneira que a gente quer. Então, essa aqui sou eu com careca, por exemplo. E depois a gente tem que, né, fazer as seleções para fazer a reconstrução desse buraquinho aqui. E aí depois eu imprimi numa impressora 3D. E ficou assim, ó. Essa daqui sou eu, careca, impressa na impressora 3D. Né? Aí é isso. E tem também como a gente fatiar. Para fatiar, eu uso um programa que se chama 123 Make. Ele faz esse fatiamento automático. E aí, não sei se dá para ver a silhueta do meu corpo aqui. E aí, a gente pode cortar numa máquina de corte a laser e vai encaixando as pecinhas. Né? É a silhueta do meu corpo. Mas tem vários aqui. Tem, vamos ver, só para vocês verem o que mais que a gente pode abrir aqui. Né, usando o Kinect como scanner. Ó, a gente escaneou um pé, por exemplo, né? Então tá aqui, ó. Uma perna. E é isso, gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só entrar em contato, me mandar e-mail, vocês já sabem. Tá bom? Um beijo. Espero que estejam todos e todas muito bem. Até mais.